Fala, galera, gente boa! Como é que vocês estão? Tudo bem? Professor Paulo de Geografia para mais uma aulinha a respeito aí do meio ambiente. Então, nós vimos aí há várias aulas atrás, né, essa temática aí acerca do meio ambiente. Vimos aí a questão do tempo, clima, climas do mundo, biomas, né? E agora nós vamos entrar aí acerca das dinâmicas e as modificações climáticas do nosso planeta. Pois é, gente, exatamente. Então, desde já aí, avisar aí aos que sempre costumam acessar aí posteriormente, em decorrência de vários motivos, tá? Não se esqueçam sempre de fazer o registro lá no post da plataforma, tá? Caso você acesse depois, você justifica por que você está fazendo aquele acesso posteriormente, tá bom? Que aí eu tento dar um jeitinho lá para estar registrando ali o seu acesso, ok? Bom, desde já aqui irei fazer uma partilha sobre o conteúdo, né? E nós vamos aí dar uma olhadinha, né, pelo menos a introdução acerca da mudança climática. Vocês sabiam que desde muito tempo, né, desde da formação do nosso planeta, sempre há as modificações climáticas, né? Em decorrência, gente, de diversas coisas, diversos fatores. E é basicamente isso que nós vamos começar a ver isso aqui, tá? Bom, primeiramente, o que vem a ser as mudanças climáticas, né? Mudanças climáticas são alterações que ocorrem na temperatura média da Terra. Lembrando também que essa mudança da temperatura média na Terra, consequentemente, ela muda também toda a paisagem, tá? Então, quando você tem ali uma determinada característica climática, nós vimos isso na aula de clima, climatologia, quando há essa diferença, você vê cenários totalmente diferentes, tá? Relativos aí à vegetação, relativos também à fauna, relativos à paisagem de maneira geral. A hidrografia também nós podemos ver, inclusive até composições rochosas nós podemos ver aí de acordo, e também de relevo, de acordo aí com essas mudanças climáticas, né? Então, antigamente, as principais mudanças ocorriam devido às causas naturais, como variação na órbita da Terra. Aí a gente vai lembrar lá aqueles primeiros anos do Fundamental 2 ali, né? A gente fala do periélio, do afélio, dentre outros fenômenos que ocorrem aí de muitos e muitos tempos, né? Que coloca ali o planeta um pouco mais distante do Sol ou mais próximo do Sol, né? Então, são fenômenos também que podem causar essas modificações, tá? Hoje em dia, a maior parte dessa mudança é atribuída às atividades antrópicas, que seria aí as humanas. Uma curiosidade aí, a termo de palavras, é o seguinte: atualmente, usa-se mais o termo mudanças climáticas do que aquecimento global, pois o aumento da temperatura média da Terra nem sempre se resulta em aumento da temperatura nas diferentes regiões do mundo. Então, era um termo muito utilizado, mas era um termo muito errôneo. Por quê? Há períodos, né? Por exemplo, quando a gente utiliza ali o afélio e o periélio, o que vai acontecer? É o período onde a Terra se aquece em decorrência da aproximação do Sol ou se afasta. Então, a partir do momento que eu nomeio mudanças climáticas para aquecimento, eu estaria errado, porque nem sempre o planeta vai aquecer, ele não vai aquecer o tempo inteiro,
tá? Visto que, ao longo da nossa formação do planeta, houveram eras glaciais. Tá? Então, esse termo que o pessoal fala aquecimento global já está em desuso. Inclusive, na televisão, nós ouvimos diversas pessoas falarem que, obviamente, não são especialistas da área, são simplesmente repórteres, comentaristas de alguma coisa qualquer. Tá? Não são cientistas, de fato. Porque um cientista verdadeiro ou um professor verdadeiro, né, que não seja fake, ele vai explicar dessa forma mais correta, né? Porque se fosse aquecimento global, provavelmente o nosso planeta já estaria aí mais do que 100 graus de temperatura, né? Então, imagina, todos os fenômenos climáticos acontecidos desde a formação até o dia de hoje, só aumentando a temperatura. Ia ficar uma coisa muito estranha. Então, é um termo contraditório. O correto é mudanças climáticas. Por exemplo, se ocorresse uma modificação no nosso planeta, uma catástrofe, alguma coisa do gênero, que nos transformasse em uma nova era glacial. E esse termo aquecimento, como é que ele seria interpretado? Seria relativizado de forma invertida? Isso não existe. Isso é balela, tá? É groselinha, como diz os ditados mais antigos. Então, gente, é o seguinte, esse termo, mudança climática, é o mais correto, tá? Porque ele vai interferir na temperatura, tanto para mais quanto para menos, né? E, consequentemente, ele vai mudar aí o cenário, né? A paisagem em diferentes regiões do mundo, ou seja, não será padronizado, tá, gente? Bom, para nós entendermos essa questão aí da mudança climática, tá? Temos que conhecer também um fenômeno que, inclusive, colocou o nosso planeta como ambiente favorável para a proliferação da vida, que é o efeito estufa. O que vem a ser o efeito estufa? Fenômeno natural que faz com que a temperatura da Terra seja favorável à vida humana, desde que esteja em uma determinada faixa. Então, lá na formação, terceiro bimestre, a gente vai ver isso, tá? Lá na formação do nosso planeta, nós tínhamos aí uma temperatura acima de 5.000 graus, lá naquele período adeano, lá o primeiro do primeiro mesmo, né? E conforme o planeta foi se resfriando, né, o que acontece? Foram criando ali diversas camadas gasosas no que seria aí futuramente a atmosfera. E essas camadas, muitas das vezes, elas criam, né, uma barreira de proteção, tanto da entrada de luz solar, quanto da saída de calor, né? Então, esse chamado efeito estufa é como se eu tivesse ali uma redoma em volta do planeta, né, protegendo e, diversas formas ali, mantendo ali uma temperatura mais favorável à proliferação da vida no planeta, que foi o que aconteceu. Tá? Então, o efeito estufa, nós temos que tomar muito cuidado, que é o seguinte, ele é positivo, porém, em excesso, ele pode vir a prejudicar, tá? Que no caso ali ele pode vir a causar uma alteração climática negativa, tá? No início da formação do planeta, o efeito estufa, ele causou uma modificação climática positiva. No sentido de quê? No sentido de dar ali um ambiente favorável ao desenvolvimento da vida, né? Bom, quanto a algumas atividades que contribuem para o aumento da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, consequentemente provocam alterações no clima, tais como a queima de combustíveis fósseis. Isso é uma coisa que já está sendo muito discutida e muito modificada, no sentido aí de estar utilizando combustíveis alternativos aonde poluem menos, né? Onde lançam menos gases tóxicos à atmosfera, né? Começando aí com combustíveis
bem tradicionais, utilizados principalmente no Brasil, como etanol, por exemplo, GNV, gás natural veicular, e dentre outras fontes também, como carros elétricos, né, automóveis, maquinário elétrico também, protótipos aí referentes a locais, construções que utilizam energia solar, eólica também, que é um tipo de energia que não vai poluir, né? Ela não vai lançar gases tóxicos na atmosfera, não é perigoso, tá? Inclusive, há projetos relativos a motores, geradores, a ar comprimido, né? Lembrando que desde a década de 70, isso aí já era desenvolvido, porém, a própria indústria do petróleo sempre cria barreiras, né? O famoso lobby do petróleo, e produz ali dificuldades para esses projetos aí mais naturais serem desenvolvidos. Aos dias de hoje que está tendo, né, está acontecendo uma maior facilitação. Ok? Bom, temos aí as queimadas, desmatamento e também a decomposição do lixo. Bom, entre os gases do efeito estufa, nós temos aí os elementos, como o dióxido de carbono, que é aqueles que saem ali da descarga, ali do escapamento dos veículos, por exemplo, o óxido nitroso, metano e o famoso CFC, né, que era aquele gás ali utilizado em aerosóis, ar-condicionados, que foi proibido, né, um tempo atrás, lá nas primeiras convenções acerca do meio ambiente, que nós vamos ver isso aí posteriormente, essas convenções, esses encontros aí, cujo o tema principal é o futuro do meio ambiente do planeta, tá? Nós vamos dar uma olhadinha nisso aí com mais calma posteriormente. Eles agem como isolante, pois absorvem uma parte da energia irradiada e são capazes de reter o calor do Sol na atmosfera, formando uma espécie de cobertor em torno do planeta, e assim impedindo que ele escape de volta para o espaço. Okay? Consequências do efeito estufa. Muitos ecossistemas poderão ser atingidos e espécies vegetais e animais correm o risco de serem extintos. Isso já está acontecendo. Poderá ocorrer o derretimento de geleiras e alargamento de ilhas em regiões litorâneas. Nos mares, o desvio de curso de correntes marítimas poderá ser afetado, ocasionando a extinção de vários animais marinhos. Tufões, furacões, maremotos e enchentes poderão ocorrer com mais intensidade. Então, reparamos aí que de décadas para cá, esses fenômenos estão cada vez mais se intensificando. A produção agrícola poderá ser afetada negativamente, reduzindo a quantidade de alimentos em nosso planeta. Então, já vemos aí efeitos econômicos e sociais aí que podem vir a causar se essa degradação do planeta continuar sendo exercida de forma desenfreada. Bom, quanto ao gás carbônico, né, é o que tem maior contribuição para alterações no clima do planeta, gerando impactos ao longo dos séculos. Diminuir ou neutralizar a emissão é uma das principais formas de contribuir para o combate às mudanças climáticas. Dentre eles, nós temos aí como metas, né, diminuir o desmatamento, investir no reflorestamento, que é uma coisa muito interessante. Inclusive, no Brasil, nós temos legislações ambientais obrigando algumas empresas que trabalham, aí, por exemplo, com madeira ou celulose, fazer o reflorestamento, conservar áreas naturais. Existe uma diferença, gente, de conservar e preservar. Preservar é quando não se pode mexer e nem tocar naquele ambiente. Ele tem que ser, digamos, imaculado. O conservar significa simplesmente o quê? Eu posso utilizar, porém, eu não posso degradar ao ponto que possa vir a prejudicar o futuro, né? Então,
Se eu tenho ali uma indústria de celulose, onde eu preciso ali da extração da madeira, eu preciso fazer o quê? Repor aquilo que eu retiro. Utilização aí de biocombustíveis, como nós vemos ali o etanol, que é o famoso o antigo álcool, né, que o pessoal chamava, e o biodiesel também. Reduzir. Lembrando, gente, que temos, quanto a termo aí do biodiesel, não somente a termo do combustível extraído do petróleo, mas temos aqueles também extraídos, por exemplo, da mamona, tá? Aqui no Brasil já está sendo utilizado. Reduzir o consumo de energia, reduzir, reutilizar e reciclar, são os 3 R's. Lembrando que o Brasil, ele é um dos países onde a indústria da reciclagem é uma das mais utilizadas aí, mais trabalhadas no mundo, principalmente em relação aí ao pessoal informal, né, em relação aí à questão do desemprego em massa, que sempre teve no Brasil. Muitas pessoas vivem dessa questão da reciclagem. Então, às vezes, a visão referente a isso nem sempre é aquela questão assim, olha, vamos reciclar para preservar o meio ambiente. Nem sempre a pessoa vai ter essa visão. Ela vai ter, vamos reciclar porque eu preciso de dinheiro para sobreviver. Tá? Então, acaba juntando uma coisa com a outra e a indústria da reciclagem, ela se torna aí bem alta, né? Bem extensa aqui no Brasil. Investir em tecnologias de baixo carbono, né? Então, nós vemos aí, por exemplo, nos automóveis, vários tecnologias sendo adotadas para fazer com que os motores produzam aí menos poluição possível. Lembrando que aqui no Brasil, por exemplo, além de ser adotado aí o etanol como combustível que polui menos, há também a questão de peças nos motores ali que contribuem, como filtros catalisadores, a parte eletrônica, o gerenciamento eletrônico da queima de combustível, que faz ali, muitas das vezes, com que seja lançado cada vez menos gás carbônico na atmosfera. Bom, a questão das árvores, tá? Dando uma relembrada aí nos anos anteriores, tem papel importante na redução de gases dos efeitos, pois captam CO2 da atmosfera e liberam oxigênio por meio da fotossíntese. Lembrando, gente, que esse processo ele é feito ali no início da formação do nosso planeta. Tá? Então, lembrando aí que as primeiras espécies vivas no planeta não foram animais, foram vegetais. Tá? Então, através disso, essas plantas se alimentando ali desses CO2, que no caso a atmosfera, ela era muito rica em CO2, era como se fosse um ambiente extremamente poluído, tá? Digamos assim. Não era propício à vida animal, tá? Então, o que acontece? A própria vegetação, na época, ela começou a gerar o oxigênio. E, através de mutações ao longo das eras, né, foram criando-se aí novas células, novas bactérias, e assim deu origem ali à primeira forma de vida animal, no caso ali que seria o plâncton. Tá? Depois é que foi ampliando, mutando, até surgir os primeiros animais. A gente vai ver isso aí, gente, lá no outro bimestre, quando a gente fala de origem do planeta. Tá? Bom, também são árvores que regulam a temperatura, vento e o nível de chuvas em diversas regiões. Então, as árvores, elas têm extrema importância na manutenção do meio ambiente. Lembrando que a gente não pode desconsiderar outros meios, como, por exemplo, as algas marinhas, né, que, no caso, quando você contabiliza, as algas marinhas, elas têm aí, no caso, em maiores quantidades do que as próprias árvores. Tá? Então, elas são tão importantes quanto também. Porém, um oceano extremamente poluído, ele faz aí com que
essa quantidade de algas, elas acabam reduzindo e, consequentemente, piorando o nosso ambiente. Sequestro de carbono, o que é isso, gente? É o seguinte, o setor de base florestal atualmente é responsável por quase 8 milhões de hectares diários com árvores plantadas. Captação de gás carbônico feito pelas árvores é conhecido no setor como sequestro de carbono, um grande aliado na neutralização dos gases de efeito estufa. Tá? Então, o que acontece aí? Aquilo que eu já tinha explicado, né? A planta ela vai absorver o carbono e vai expelir, no caso, o oxigênio. Então, esta é a importância. Por isso, gente, quando vocês vão em um ambiente mais rural, um ambiente mais florestal, por exemplo, você, quando respira, você sente ali um ar mais puro. Não sente aquele ar tão carregado quanto seria num centro urbano, em razão disso daí. Por isso que é importante as árvores. Economia de baixo carbono. A economia de baixo carbono é a ampliação de métodos e tecnologias que geram níveis reduzidos de gases causadores de efeito estufa, especialmente carbono. Para isso, o setor de base florestal investe constantemente em pesquisas e tecnologias para encontrar formas inovadoras de se usar fibra de madeira em substituição aos combustíveis fósseis, tá? E também aí um dos agentes mais emissores da GE. Aqui, vocês estão vendo também a questão aí da energia, até então utilizada do petróleo e do carvão mineral, agora podemos utilizar aí a chamada biomassa. E o combustível também, o combustível fóssil, e agora podemos utilizar aí o biodiesel, dentre outras formas aí, evoluídas também, como a eletricidade, por aí vai. Bom, só uma estatística aqui para a gente entender um pouquinho. O setor de árvores plantadas, a contribuição do setor em números, né? Então, você está vendo aí a questão das quantidades de árvores plantadas, as toneladas equivalentes aí, né? E a termo aí que é aproximadamente um ano de emissões nacionais de CO2. Tá? E para a gente entender também melhor, só para a gente compreender essa questão dos hectares, um hectare equivale a aproximadamente um campo de futebol. Então, quando você tem aí quase 8 milhões, seria quase 8 milhões de campos de futebol com árvores. Opa! Aí. Bom, quanto ao setor de árvores plantadas, existe ainda outro benefício climático gerado pelo setor. As emissões de gases de efeito estufa, evitadas por meio de uso de produtos florestais bem manejados em substituição aos produtos de base fóssil. Tá? Então, produto de base fóssil, nós já conversamos aí acerca do que se trata, como o carvão mineral, o petróleo de maneira geral, ok? Árvores plantadas. Produto de base florestal e seus benefícios. As árvores plantadas têm potencial para ser fonte de mais de 5 mil produtos e subprodutos. Produto proveniente da base florestal, plantado e bem manejado, possui uma característica renovável e gera benefícios climáticos. Né? Então, são formas aí inteligentes de estar utilizando aí essa base florestal. Bom, alguns produtos do setor de base florestal para nós conseguirmos entender melhor essa questão. Primeiramente, aí, quanto ao termo higiene, desinfetantes, odorizantes, sabões, farmacêutico, inalante, repelentes naturais, enxaguante bucal, aromatizantes, filtro de purificação. Temos também aí produção de mel, por exemplo, a questão aí de químicas,
também, né, como adesivos, verniz, tintas, a parte de energia, como lenha, carvão, vegetal. Lembrando que, hoje em dia, o carvão vegetal, diretamente da madeira, ele já está caindo aí em desuso. Por quê? Porque é utilizado um tijolinho do resto de madeira, ou seja, é reaproveitado. Quando vai para a madeireira e sobra aquele pó de serra que eles chamam, né? O que acontece? Eles aproveitam aquilo ali, compactando e fazendo um tijolinho, né? É um tijolinho de pó de serra, que muitos lugares, como pizzaria, lugares que utilizam forno a lenha, trabalham com essa questão, que eles chamam de bricks, né? São tijolinhos, se for traduzir, né, para tijolinhos, tijolos, porém, de pó de serra, né, pó de madeira compactado, tá? Bom, temos também aí a questão agrícola, bens de consumo, papel e celulose, madeireira e a questão aí de óleos, como a citronela, né, que é aquela substância utilizada aí para repelir o mosquito da dengue. Bom, o que eu posso fazer para reduzir a emissão aí dos gases, né? A sociedade tem um papel fundamental no combate às mudanças climáticas. Consumo consciente e a preferência por produtos fabricados com menor impacto ambiental, processo de produção sustentável. Lembrando, gente, que a palavra sustentável, ela é a palavra do século, tá? Ou seja, eu posso utilizar o meio ambiente, eu posso extrair algo do meio ambiente, porém, eu não posso degradar ao ponto de estar ali prejudicando as gerações futuras, tá? Então, por isso que eu preciso, a palavra também, muito utilizada aí, que é o consumo consciente, né? Eu não desperdiçar, tá? Ou, nesse caso, da natureza, repor, pelo menos assim, parte daquilo que eu retiro. Tá? Então, se eu utilizei ali uma madeira, derrubei uma árvore, eu vou precisar replantar aquela árvore. Tá? Então, nós vemos isso daí claramente aqui no Brasil, por exemplo, nas empresas que trabalham com reflorestamento, tá? Como celulose, ou aquela indústria de lápis também, de palitos de fósforo. Tá? Há também a substituição da madeira por bambu, por exemplo. Palitinho de churrasco. Quem não gosta de um churrasquinho de gato? Né? Então, o que acontece? Muitos dos casos, a gente vê aquele palitinho de madeira. Né? E hoje em dia, nós estamos vendo aí uma substituição desse palitinho de madeira pelo palitinho de bambu. Primeiro que o palito de bambu, ele é mais higiênico, porque ele não dá fungo, diferente da madeira, que com o tempo a própria umidade vai impregnando ali naquela madeirinha do palitinho de churrasco, e aquilo ali pode gerar um fungo e ser perigosíssimo ali na hora de estar colocando a carne, né? Porque pode estar contaminando a carne. Isso é perigoso, tá? Então, o que acontece? É utilizado aí substituições acerca aí desses palitinhos, por exemplo, né? Palito de fósforo, a mesma coisa, tá, gente? Aquele palito de dente também pode ser substituído. Então eu posso substituir, assim, ao invés de usar isso, eu posso utilizar um plástico? Claro que não, porque o plástico, você está degradando muito mais o meio ambiente. Ali é o seu descarte e também a sua produção, né, em decorrência dos elementos químicos que são feitos para estar fazendo plástico. Ele polui muito, tá? Então, tem que ser utilizado ali composições que causam ali um mínimo impacto ao meio ambiente. Bom? E aqui, por fim, né, damos aí a nossa explicação, ok? Então, gente, é o seguinte,
Dessa vez, para que a partilha, não estarei passando a atividade, tá? Mas deixarei somente esse vídeo da explicação juntamente com o PDF ali anexado à plataforma. Por quê? Na outra aula, nós vamos estar utilizando alguns materiais aí. Então, não deixe, tá, de ver, né, aquele PDF, tá? Apesar que eu repassei ele aqui no vídeo, mas você pode dar uma olhadinha ali posteriormente com mais calma, ou rever esse vídeo aqui também. Ok, gente? E aí, na semana que vem, estaremos colocando aí uma atividade interessante acerca disso, para darmos andamento aí no nosso tema meio ambiente. Tema muito importante e um tema que tem tudo a ver para o nosso futuro. Ok, gente? Então, um forte abraço a todos, se cuidem e até mais. Tchau, tchau.